noite. Vamos começar mais um estudo na Casa de Francisco de Assis. E a gente vai começando a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, de Chico Emmanuel. E a lição que a gente tirou hoje é a 101. Ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, está registrado em João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não deixou desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o Espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos fabulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas pobres. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo, no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem os testemunhos difíceis do plano individual. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, o Divino Mestre Jesus, por aqui estarmos para mais um estudo, para fortalecer o nosso aprendizado e nos auxiliar como material na nossa caminhada, e que tenhamos sempre força, fé, e continuemos seguindo Cristo. Pedimos aos bons amigos aqui presentes que iluminem o éter, para que nos traga tudo o que precisamos e que a gente tenha ouvidos de ouvir. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde, meus amigos. Que a paz do Cristo esteja com nós, conosco, nessa tarde de quarta-feira. Vou começar sentado, termino em pé, tá? Eu vim num tropeço, eu ainda não recuperei o fôlego. Nós vamos falar para os companheiros: não colocai a candeia baixo do alqueire. Ou, em outras palavras, não coloque o lampião embaixo da mesa, a lamparina atrás do armário. Mas por que essa expressão tão estranha? O que o Cristo quis dizer como não coloque a candeia, a lamparina,
a óleo embaixo do alqueire, que é uma espécie de um cesto. Não abafar, ou tampe a luz que a candeia ilumina. Seria a mesma coisa, guardando as devidas proporções de uma forma mais didática, fazer a comparação. Por que as lâmpadas ficam no teto? Por que as lâmpadas não ficam no piso? Porque é no teto que elas vão iluminar o ambiente. Então a ideia do Cristo começou por aí. E o que era a candeia? A boa nova. E a luz? Conhecimento. Quando ele disse isso, é como se nós disséssemos o seguinte: o livro aqui está a candeia, aqui dentro encontra-se a luz da candeia. Se nós fecharmos o livro e guardarmos ele, é a mesma coisa que colocar a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, o conhecimento ele tem que ser propagado. Nesse meio tempo, surgiram várias expressões, como por exemplo, se nós não colocarmos em prática o que nós estamos lendo, tudo isso vai se transformar em letra morta. Aí já é uma expressão mais moderna. Ou seja, é um conhecimento que temos, mas que não vivemos. O que Jesus procurou em determinados momentos específicos? Fazer colocações pontuadas, porque ele percebia claramente que precisava chamar a atenção dos apóstolos, dos seguidores, dos simpatizantes, porque Jesus não tinha apenas os apóstolos, havia simpatizantes que acompanhavam ele, como Maria Madalena, era uma simpatizante que virou um apóstolo do Cristo. Ela aprendeu tanto que ela começou a colocar em prática. Ela percebeu o sentido de que aquele conhecimento ele não poderia ficar guardado com ela. Percebeu que não poderia ficar guardado com ela. Ela tinha que levar aquelas pessoas que desejassem ouvir. A doutrina espírita não é proselitista. Nós não saímos pregando e fazendo adeptos, mas nós temos por obrigação falar para aqueles que desejam ouvir. Temos por obrigação tentar, dentro das nossas possibilidades, colocar em prática o conhecimento que recebemos, porque nos será cobrado numa proporção direta de tudo aquilo que nós recebemos. Se recebemos muito, teremos que devolver a vida na proporção que recebemos. E quando falamos em receber, não é receber bens materiais, é receber acolhimento, é receber orientação, é receber esclarecimento. Então, se a gente se sente na obrigação de fazer pelos outros aquilo que um dia fizeram pela gente, a gente vai encontrar oportunidades para poder lançar ideias. O que nós estamos fazendo aqui nesse encontro? Nós estamos lançando ideias de maneira que todos possam parar para refletir. E muitos devem se perguntar: mas a gente não tem, eu não sei falar em público, tudo bem? O outro companheiro, eu não tenho habilidade para dar passe. A gente compreende, mas a casa espírita ela tem várias frentes de trabalho. Eu perguntei à companheira sobre a doação de cestas básicas.
Ela me disse que agora, nesse mês de março, eles vão começar. Então a gente precisa sondar em que setor da casa espírita nós podemos nos encaixar. Da mesma forma que num tempo cristão nós faríamos algo semelhante. Existem companheiros na casa espírita que são pessoas muito simples, mas são pessoas que têm um desejo sincero de ajudar. Chegam mais cedo e procuram auxiliar, se dispor a fazer o tipo de serviço que a gente não vê: arrumar as cadeiras, passar uma vassoura no chão, ver se no banheiro tem papel higiênico, por aí, botar água na garrafinha, acender a luz, ligar o ar-condicionado, botar água nos copinhos para na hora do passe, a água ser fluidificada. Essa pessoa, às vezes, ela é acanhada, ela não fala em público, ela não tem muita vocação até para ler uma página inicial, mas é a pessoa que está nos bastidores dando suporte para o bom funcionamento da casa. E às vezes os trabalhadores se revezam, vão para a cozinha, para no domingo de manhã fazer o café, trazer um bolo, cortar, e aí tem aquele encontro do café, um pouco antes da reunião ou um pouco depois, ou às vezes fazem salgadinho, como eu já vi. Então isso tudo são maneiras simpáticas de nós interagirmos com a casa espírita, para que tudo que a gente faça gere benefício para as pessoas que vêm até aqui serem atendidas. Não tenho dúvida com relação a isso. E nós estamos vivenciando o que o Cristo falou. Nós tiramos, acendemos a lamparina e colocamos no alto. Muitos companheiros aqui devem se lembrar, os mais antigos talvez, que o Rio de Janeiro teve um problema de falta de luz. Nós tivemos alguns bairros, mas o Rio teve racionamento de energia elétrica. E no racionamento de energia elétrica, na época das chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no ano 66, eu era garoto, e eu me lembro que meu pai acendia a vela, botava em cima da geladeira, porque era o ponto mais alto da sala, para que a luz irradiasse, independente da gente botar uma vela em cima da mesa, botava em cima da geladeira, para que você pudesse produzir luz em todo o ambiente. Vejam bem, é uma besteirinha, mas isso tem um sentido simbólico. Nós temos que pegar o conhecimento, vamos colocar esse conhecimento em prática, vamos levar esse conhecimento a todos os pontos do ambiente. E a luz, ela tem essa facilidade. Exemplo, nas revistas em quadrinho, quando um personagem daquele tem uma ideia, o exemplo que aparece na cabeça dele de forma simbólica é uma lâmpada acesa. Ele teve uma ideia. Quando nós temos em casa um sistema de iluminação daquele dimmer, que você aumenta e diminui a luz, é muito interessante porque é um clarear, escurecer, que é exatamente a simbologia de lançar a luz do esclarecimento. Quando os iluministas na Idade Moderna lançaram o conhecimento do saber, eles clarearam as mentes dos homens para que eles pudessem se modificar. E da mesma forma o Cristo
muito antes, já tinha lançado a ideia da luz do esclarecimento. Luz do esclarecimento. Por quê? Porque se eu estou na escuridão, eu preciso de uma luz para iluminar o meu caminho. E se eu esconder embaixo do alqueire, se eu esconder atrás do armário, botá-la no lugar baixo, a luz não vai atingir todos os cantos. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Essa foi a ideia figurada de Jesus. Mas trazendo para a doutrina espírita, é aquilo que eu falei. Eu não posso ficar com o conhecimento que liberta, com o conhecimento que esclarece, com o conhecimento que consola, guardado comigo. Eu tenho que levar esse conhecimento para as pessoas. Eu posso levá-lo falando, eu posso levá-lo exemplificando através de atitudes. Toda casa espírita, ela exemplifica. Toda casa espírita é uma mansão do caminho, uma casa do caminho. Por quê? Porque, curiosamente, a igreja cristã primitiva que Pedro criou, ela acolhia, ajudava e as pessoas seguiam em frente. Quantas pessoas já não passaram por aqui? Receberam ajuda, foram acolhidas, receberam amparo, esclarecimento e seguiram o seu caminho. Umas permanecem, outras seguem, mas isso é uma característica geral. Eu já encontrei pessoas que frequentaram aqui em outros lugares. A Cristina Guimarães, por exemplo, uma moça que frequentava aqui, eu encontrei ela em Copacabana. E ela até ficou curiosa porque ela me conheceu. E eu também conheci, só não sabia de onde. E nós conversamos. A vida, ela tem esses encontros e desencontros, mas o importante é que o conhecimento, o esclarecimento que nos chega, nós temos que ser multiplicadores da boa nova. E como que nós vamos ser? Eu repito, nós não somos proselitistas, nós não temos que sair falando da doutrina espírita. Eu participei, explicar melhor, eu participei do quinto CRE, que agora virou quinto C, né? A Verinha eu acho que faz parte do quinto C. Na época em que o Hélio Canelas era o presidente, havia uma prática do quinto CRE na época que eu não era muito favorável. O pessoal panfletar aqui no cemitério no dia 2 de novembro, distribuindo mensagens dos espíritos para os entes queridos daqueles que haviam partido. Eu disse assim, Hélio, eu não sou muito a favor, eu acho que a casa espírita, ela está aqui. Existem vários meios de divulgação. Eu sei que a gente não está distribuindo santinho, mas eu não sei, eu pessoalmente eu acho, nós estamos aqui à disposição, hoje já existem, na época não existiam, hoje existem muitos veículos de divulgação, YouTube, Instagram, tá? E outros que vão favorecendo a divulgação da doutrina espírita para todos os pontos, tá? Isso é importante. A gente aprende, a gente interage, a gente pesquisa. Na época não tinha estudo. Hoje, com o celular, com esse smartphone, você tem livros que você pode ler. Todos os livros do Chico Xavier, quase todos, talvez 90%, você já pode fazer download. Então, isso tudo são coisas que a gente pode ler. A divulgação, ela é aberta. Cabe a nós sermos facilitadores, a palavra é essa, do processo de acolhimento da casa espírita aos necessitados. E como facilitadores, nós vamos ajudar as pessoas a se melhorarem. E não ficarmos entre nós,
como uma sociedade secreta, uma confraria, trocando ideias e pesquisando, que foi um problema que o Dr. Bezerra de Menezes encontrou na FEB por volta de 1896, 95, 96, porque alguns companheiros da FEB queriam que a FEB fosse FEB mesmo, a Federação Espírita, ali na Rua dos Inválidos, a sede histórica. Não, Rua dos Inválidos não, desculpe, Avenida Passos. A Avenida Passos. Queriam que lá como é que se diz? Naquele local fosse um grupo de exclusivamente pesquisa e estudo. E o Dr. Bezerra de Menezes falou: não, nosso trabalho é um trabalho doutrinário. É lógico que a casa espírita ela tem uma reunião fechada. Nessa reunião fechada é para os médiuns estudarem entre eles. E não é oportuno chegar um visitante, um marinheiro de primeira viagem, como se diz, para aprender ali. Existem turmas de iniciantes. Então o esclarecimento ele pode ser levado de diversas formas, como por exemplo, através de lives, em que as pessoas podem aprender um pouco. Às vezes nós trocamos ideias, nós não ensinamos, a gente aprende à medida que a gente ensina, ou acha que está ensinando. Por que você acha? Porque quando nós lemos e vamos falar com as pessoas, no momento em que nós vamos falando, nós vamos tirando conclusões que as coisas podem ser até de uma forma diferente. O processo de aprendizagem acontece desde a idade mais tenra até a idade mais adulta. Ou seja, o indivíduo que deseja se transformar, não basta apenas ele frequentar a casa espírita, ele tem que vivenciar a casa espírita. Os trabalhadores que mais se comprometem, os mais comprometidos na casa espírita, são aqueles que amorosamente vivem o dia a dia, vivem a casa espírita há anos. Então é curioso quando você conhece um trabalhador que já frequenta aquela casa espírita há 30, 40, 50 anos. E ele estabeleceu com a casa espírita, e a casa espírita estabeleceu com ele uma relação muito íntima, e ele tem por obrigação colocar em prática muita coisa que ele ouve e aprende. Nem tudo a gente consegue. Por que a gente não consegue? Porque nós não temos tempo, porque nós não temos contexto. Mas se a gente pode levar o esclarecimento, se a gente pode levar o entendimento, vamos tentar fazer isso, para que a luz do esclarecimento console aquele que perdeu um ente querido, aquele que passou por uma grande transformação na vida. As perdas de familiares e as perdas materiais são os grandes golpes que as pessoas passam. A revista Veja, há uns anos atrás, eu tinha essa edição, eu nem sei o que fiz com ela. Pode ser que eu tenha guardado. Essa revista ela fez um levantamento das 5 maiores dores que uma pessoa era capaz de ter. As 5. A primeira era a perda de um filho. Começa por aí. A segunda, a perda de um companheiro. Depois, a perda de uma mãe, um pai, um desemprego, uma ruína econômica. Mais ou menos eles traçaram
as 5 maiores dores que o homem passa. E se a gente parar para pensar, é verdade. A gente vê o sofrimento das pessoas quando vai a um velório. Esse sábado, nós, na verdade, sexta-feira da semana passada, perdemos uma companheira da casa espírita. Ela teve um AVC fulminante e foi sepultada aqui no sábado. Ela já não estava bem. Então, a gente já sabia, tinha uma certa idade, 81, mais ou menos. Nova para os padrões de hoje, mas a gente sabia que ela não estava bem. Então, isso tudo faz com que a gente fique mexido, mas já não tem um sofrimento tão grande, porque a luz do esclarecimento vai nos consolar. Eu costumo dizer que o impacto da notícia da perda não tem como suprimir, mas a gente sabe, por exemplo, fulano não morreu, desencarnou. Então houve uma mudança de plano. E com isso a gente tem a nítida sensação que a pessoa fez uma viagem. E você vai trabalhando em você isso. Eu não perdi a pessoa simplesmente se afastou. E nós vamos entendendo que nessa vida nós não vamos ficar com nada. Tudo que recebemos de empréstimo teremos que devolver. E isso vai nos ajudando. Por quê? Porque nós vamos também estudando, vamos nos evangelizando. Que você pode evangelizar uma criança, você pode estudar e se auto-evangelizar. À medida que você vai se esclarecendo, você vai tomando consciência de que você precisa aceitar. Nós não temos um controle sobre todas as coisas. Eu estava há pouco conversando com ela. Ano passado fui fazer um movimento, deu uma dor nesse braço aqui. Fiquei 6 meses fazendo fisioterapia. Agora que está melhor. Veja, a gente não, a idade vai avançando, né? Aí começa a haver um problema sério, que para consertar é difícil. Isso faz parte também de uma aceitação. Aceitação de que o desgaste da matéria ocorre. Eu não tenho como voltar a ser o que era, né? Não é como um automóvel que você encosta numa oficina, o cara troca a peça, volta a funcionar normal. Não é. O corpo é uma máquina? É, mas o espírito projeta nessa máquina todas as suas imperfeições e suas dificuldades. E aí os desgastes acontecem. Hoje eles estão colocando pinos em todas as partes do corpo, dos ossos, e às vezes a pessoa faz uma cirurgia, troca o fêmur, coloca uma haste e fica perfeita. Mas nem tudo dá para ser consertado assim. Quando a gente fala em esclarecimento consolador, esclarecimento libertador, é o esclarecimento que nos ajuda a melhor conviver com a dificuldade. Quando na nossa família existe uma pessoa que passa por um problema muito sério, às vezes a gente chega e convida. Olha, você não gostaria de ir no centro? Não gostaria de tomar um passe? Não gostaria de ouvir uma palavra amiga? Lá no centro nós temos a nossa dirigente. Você pode conversar com a nossa dirigente e ela pode conversar com você. Existe uma coisa na casa espírita chamada atendimento fraterno. O atendimento fraterno ou aconselhamento cristão é uma tarefa muito delicada que trabalhadores mais experientes, mais antigos da casa fazem com as pessoas que chegam passando por uma dificuldade qualquer. Isso é lançar a luz do esclarecimento às sombras da dificuldade. Às vezes fazendo
palestra, trocando uma ideia, que isso não é fazer palestra, é um bate-papo fraterno. Dentro desse bate-papo fraterno, às vezes a gente diz qualquer coisa que cai como uma luva para uma pessoa que está ouvindo. E a pessoa para e pensa, gente, eu nunca havia pensado por esse ângulo. Como eu comentei uma vez aqui, a Rosa, ela veio conversar comigo. Você disse uma coisa que eu nunca havia pensado. E ela me contou. Eu falei, mas eu também não havia pensado nisso. Então eu disse algo que ela achou interessante, porque eu também achei interessante, mas nós não vimos pelo ângulo que ela havia percebido. E isso, gente, é algo aplicável à nossa vida. É algo que nós precisamos entender na prática. Todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, no estudo doutrinário, nas reuniões públicas, nas oportunidades de confraternização na casa espírita, não são apenas para a nossa melhora pessoal. São para que a gente possa pegar esse conhecimento e possa compartilhar. Não é para que a gente possa pegar a fatia que nos oferece e comermos ela, é para que a gente possa dividir com os outros. Dividir o quê? O esclarecimento, a consolação. É lógico que às vezes você tem uma pessoa conhecida, como eu disse, pode ser um familiar, um amigo do trabalho, um vizinho, é muito comum acontecer isso, que está passando por um momento complicado. Aí você convida, a pessoa vai até lá, ouve, bate um papo, troca uma ideia. Tem pessoas que são mais receptivas, mas tem pessoas que não são. Tem pessoas que querem que o esclarecimento e a consolação, ela venha de encontro com o que elas desejam e não com o que de fato tem que ser. No livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, ele conta que Chico Xavier, no atendimento fraterno, lá em Uberaba, ele recebia uma grande quantidade de pessoas que entravam naquela fila à espera de uma mensagem de um familiar. Quando a mensagem vinha, haviam pessoas que beijavam a mão do Chico, que agradeciam, e iam satisfeitas para casa com a mensagem junto ao coração. Haviam pessoas que liam a mensagem e não acreditavam que o seu familiar estivesse escrevendo e dizendo aquilo. Haviam pessoas que se revoltavam porque não haviam recebido mensagem do Chico. E o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá e eu não posso inventar. O Chico chegou a ser agredido em Uberaba por uma senhora que não recebeu mensagem do filho que havia desencarnado. Aí a gente se pergunta, veja, a luz do esclarecimento, ela vai existir, mas nós também temos que ter a humildade de reconhecer que nem sempre as coisas chegam até nós do jeito que nós gostaríamos. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de uma casa espírita com a irmã a essa aqui em Copacabana, fazer um estudo simples, falando da importância do trabalho na casa espírita. E um rapaz veio me questionar depois, dizendo o seguinte, que a casa espírita sempre convidava as pessoas para trabalhar. Eu falei assim, mas nós convidamos as pessoas para trabalhar, porque uma vez que você passe a trabalhar, você vai mudar seu padrão vibratório na convivência do ambiente da casa espírita. Mas esse rapaz, talvez por problemas que ele passava, ele achava que
ele desejava, como muitas pessoas, uma resposta imediata para um problema que ele pode ter criado na vida dele e que não se resolveria de uma hora para outra. Porque existe uma questão muito mal explicada, que quando nós estudamos um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, a gente vai entender por que a mulher hemorrágica, ela foi curada simplesmente ao tocar as vestes de Jesus, porque ela tinha, independente dela querer melhorar, ela tinha alcançado merecimento para isso. E segundo se sabe, parte da doença era provocada por um processo obsessivo, que o Cristo removeu quando percebeu, mas ela já tinha feito por onde merecer, porque a doença permanece até o momento em que o indivíduo se modifica. Muitas das vezes a cura ela não é obtida simplesmente pelo tratamento que a pessoa faz, mas pela aceitação daquele quadro que a pessoa vem vivendo. Então não é apenas o acolhimento, nós temos que desejar entender. E esse processo não é um processo tão simples. Às vezes a pessoa lê, acha que isso é simples, é só uma leitura ao pé da letra que está escrito ali, mas não é. Porque muitas pessoas que o Cristo curou não permaneceram curadas? Porque essas pessoas não haviam se libertado das suas dificuldades interiores, das suas fraquezas, dos seus arrastamentos. E ao serem curadas, foram novamente atraídas àqueles lugares aonde elas adoeceram. Então, quando nós paramos e começamos a pensar que a luz do esclarecimento atende aos dois casos, atende aquele que está conseguindo superar o problema e atende também aquele que deseja se modificar, pode até ser que ele se modifique para servir de exemplo, e pode ser que não. Lá em Uberaba, muitas pessoas foram agraciadas, se eu posso dizer assim, por mensagens que Chico Xavier dava, não pelo fato delas, dos seus entes queridos, estarem na fila para dar mensagem, mas porque a pessoa que pedia mensagem tinha merecimento, como um caso que eu acho que eu já contei aqui, de uma mãe que havia perdido um dos filhos. Essa mãe morava no Nordeste, eu não sei se era Fortaleza, e ela resolveu viajar até Uberaba para ver se tinha uma mensagem do filho, por meio de Chico Xavier. Ela não conhecia ninguém, ela foi, se hospedou em Uberaba, foi até o centro, pegou uma senha, porque eles distribuíam senhas. Distribuindo senhas, o Chico já atendia pessoas até o dia seguinte clarear, sem distribuir então, emendava um dia no outro. E a senhora pegou a senha, dormiu no hotel, levantou, foi para a porta do centro e ficou lá na fila, ela já tinha senha. As pessoas entravam pela senha. Quando, de repente, pouco antes de começarem a chamar as pessoas, o Chico já tinha chegado ao centro, estacionou um carro muito chique, vindo de São Paulo, com uma mulher desesperada, porque havia perdido, nos dias anteriores, os seus 2 filhos, num acidente de automóvel, na capital paulista. E essa senhora, em desespero, porque queria ser atendida pelo Chico de qualquer maneira. Essa mulher que veio do Nordeste, ela se condoeu com aquela cena, porque ela havia perdido um filho em condições normais. O
o filho havia adoecido, mas aquela outra senhora havia perdido os seus 2 únicos filhos, e ela ainda tinha outros filhos lá na capital, em Fortaleza. Ela se condoeu, se aproximou e disse o seguinte: a senhora pode ficar com a minha senha. Eu vou ficar mais um dia ou 2 aqui no Uberaba, e eu pego outra senha e venho amanhã, depois da manhã. Não tem problema, a senhora pode ficar. O seu caso é mais grave. A mulher se despediu, se afastou. Quando ela se afastou um pouco, parou numa barraquinha assim, para tomar um café, porque o centro fica numa rua larga, lá em Uberaba, eu conheço, tá? E quando saiu um homem lá do centro, gritando o nome dela, ela achou aquilo estranho, ninguém conhecia ela estava ali pela primeira vez. Coisa estranha, será que ela era ela mesmo? Aí ela levantou o braço, acenou para ele veio e disse assim: a senhora é fulana de tal? Sou. O seu Chico Xavier quer falar com a senhora. Aí pegou ela pelo braço e levou lá para dentro. Ela achou aquilo estranhíssimo, ninguém conhecia ela. Aí ele falou para a senhora sentar aqui nessa fila, que depois ele vai falar com a senhora. Ela sentou, ficou quieta lá. Isso era de manhã. De manhã. E o centro enchendo. À noite, na reunião, teve palestra, teve prece, e Chico lá psicografando. Chegou no final, o Chico começou a chamar pelo nome das mães, e curiosamente chamou o nome dela. E ela é surpresa, porque ela não entrou, não estava, ela não foi para isso, até havia aberto mão. Aí a mensagem era a seguinte: mamãe, não estava na programação eu dar essa mensagem para você, mas quando Emmanuel percebeu que você estava renunciando a seu lugar na fila em favor de uma pessoa que estava em um maior sofrimento do que você, ele parou, pensou e veio até aonde eu me encontrava, porque eu não tinha condições nenhuma de dar essa mensagem. Quando você ouve um negócio desse, a gente para e pensa que não é só esclarecimento, é merecimento também. A mulher hemorrágica, ela foi curada porque ela merecia, o Cristo percebeu, e o processo de perturbação que existia foi afastado. Algumas pessoas que foram curadas até para servirem de exemplo, o Cristo já sabia que eles iam reincidir no erro. Nós já tivemos casos de pessoas que frequentavam uma casa espírita e de repente sumiram. Passado muito tempo elas voltaram pela dor, porque elas reincidiram no erro em que elas se encontravam. E já tivemos depoimentos mais surpreendentes de outros oradores de outras casas espíritas, que na mesa mediúnica houve um espírito que se manifestou para deixar um depoimento, dizendo o seguinte: ele não estava ali para ser atendido, ele estava ali para garantir que o seu amigo encarnado que frequentasse o centro não deixasse de frequentar, porque ele e um companheiro encarnado eram 2 amigos, haviam assumido um compromisso um com o outro. Eu vou encarnar, você vai encarnar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar no plano espiritual. Só que o amigo que encarnou esqueceu um pouco desse compromisso. Aí, quando ele esquecia e, digamos assim, ficava seduzido pela vida, o amigo desencarnado tinha que trazer ele de volta para o centro. Então, de vez em quando, trazia pela dor. Até que ele compreendeu
que ele precisava estar no centro pelo compromisso assumido no plano espiritual. Vejam, a luz do esclarecimento, ela não atinge a todas as pessoas da mesma forma, porque cada pessoa se encontra num nível de esclarecimento, de entendimento diferente. Mas nós temos que oferecer a todos. E temos que ter a paciência de esperar que a cada um no seu ritmo, no seu tempo. Por isso que às vezes a gente observa que algumas pessoas amadurecem mais rápido do que outras. Algumas pessoas evoluem mais rápido do que outras. Por quê? Porque o indivíduo, ele desperta e ele procura fazer por onde. Às vezes, a gente desperta, eu posso até dizer que o ato de despertar, ele não é como ligar uma lâmpada. A gente acorda, mas ainda fica ensonado um bom tempo, não é verdade? Então é como se a gente acordasse para a realidade espiritual, mas ainda está assim, sabe, um pé lá, outro aqui, sabe, a gente ainda está assim, um pouco lá, um pouco aqui. Aí você vai despertando. O processo de despertar é de perceber. Você vai percebendo, você vai despertando, você vai acordando. Quando você acorda, quando você se dá conta, já se passaram 30 anos, 40 anos, eu estou aqui e não fiz nada. É mais ou menos por aí. E isso a gente observa, que muitas pessoas custam a acordar, mas temos todo o tempo da vida. Uns são mais lentos. A vida é feita de momentos. Quando somos mais jovens, estamos focados numa determinada coisa. Com o tempo vai passando, nós vamos nos focando em outras coisas diferentes. E chega uma determinada idade que a gente tem que decidir. Não, eu quero dividir meu tempo. E dividindo meu tempo, dando a atenção que eu acho que eu preciso da minha família, da casa espírita, a gente administrar isso, para que a gente possa tirar o melhor proveito possível, porque é uma eterna aprendizagem essa nossa existência, uma eterna aprendizagem. Às vezes eu estou lendo algumas passagens e eu me surpreendo, porque eu fico pensando, gente, eu nunca tinha pensado por isso, como eu falei, aquela história que a Rosa veio conversar comigo, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, sobre determinadas coisas. Às vezes a gente vê isso em filmes. Existem filmes em que colocam tramas que você se surpreende quando você descobre que nessa encarnação a vítima foi o algoz do passado. E o algoz atual, né, ele cobra uma falta passada. É o caso de muitas famílias, pais, problemas de relacionamento entre pais e filhos. É a coisa mais comum, que nem aquela historinha do Sigismundo, né, que conta que Sigismundo precisava reencarnar como filho do Adelino. Adelino era um homem que tirou a vida pelo amor de uma mulher. A mulher era a mulher do Adelino. Então ele mata o Adelino para ficar com a mulher dele. Só que agora a situação se inverte. O Adelino voltou com sua antiga mulher e o Sigismundo vai vir como filho. Só que o Adelino, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar a aproximação do Sigismundo. E André Luiz, junto com a equipe, Lário e outros, vão trabalhar para o processo de aproximação. É isso que a gente encontra. As dificuldades de hoje podem ser explicadas
pelos fatos que aconteceram na nossa retaguarda. Essa luz do esclarecimento que nós precisamos ter para amenizar o sofrimento de cada um. Quando dizem ingratidão, é muito comum, né? Falar assim, filhos ingratos. Às vezes, os pais esperam algo que seus filhos não estão preparados para dar, ou seus filhos estão cobrando de um passado distante algum problema na relação entre eles. Nada fica sem uma explicação, porém, a espiritualidade se reserva o direito de não nos revelar para a nossa evolução, para a nossa confraternização na carne, para que a gente possa reparar as faltas cometidas. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos os amigos muita paz, muita luz, que o Cristo Jesus abençoe a todos nós, principalmente os trabalhadores dessa casa de oração, que sempre estão aqui para nos receber, trabalhadores encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, nos envolvendo a todos, procurando nos mostrar que é o dia a dia. A gente tem que fazer a nossa parte e ter perseverança. Que a paz do Cristo Jesus permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Agradecemos a Deus, nosso Pai, essa espiritualidade maravilhosa, a oportunidade desse estudo que nos permite reforçar esse conhecimento para ampliar a luz do nosso caminho. E a doutrina espírita, né? Nos traz tantos esclarecimentos, nos auxilia. Que tenhamos todos uma noite, um dia de paz e harmonia, e que assim seja, graças a Deus.